Através da nossa plataforma, impulsionamos o desenvolvimento de profissionais, compartilhamos experiências e fomentamos o ecossistema de inovação, aproximando pessoas e empresa. Seja muito bem-vindo à Strix One. Aqui você vai encontrar diversos programas e minisséries em vídeo e podcasts, webinários e transmissões, cursos e treinamentos sobre temas técnicos, artigos, publicações e palestras dos eventos mais importantes da cadeia sucroenergética e agro do país. Junte-se à Strix One e tenha acesso 100% online a conteúdos novos semanalmente em diferentes formatos. Estude no tempo livre e dê um upgrade na sua carreira. Crie conexões com profissionais da sua área, forme parcerias de negócio e divulgue o seu produto para o público certo. Aqui, nós semeamos o conhecimento. Você sabia que quase 60% da população mundial já está online? Isso porque a internet nos permite economia de tempo, redução de custos, bem-estar, motivação, entre muitos outros benefícios. Uma pesquisa mostrou que só durante a quarentena a busca por treinamentos online cresceu 130% no Google. E aí, vai ficar de fora da comunidade mais inovadora do Brasil? Faça parte da Strix One. Vamos juntos? Strix One, infinitas ideias, uma comunidade. Estamos em constante transformação. A forma como nos relacionamos, nos comunicamos e interagimos uns com os outros mudam e evoluem constantemente. A ciência, as novas descobertas e a tecnologia nos impulsionam a seguir mudando e evoluindo. O que vestimos, o que comemos, o que consumimos, tudo é reflexo dessas transformações. Nossos recursos naturais não são inesgotáveis. Nossos hábitos demandam novas formas de produzir, de governar, de enxergar o planeta e as pessoas. O futuro exige empatia, respeito e consciência. O mundo não se transforma sozinho. Todos nós, em diferentes graus, somos agentes dessa transformação, seja através das nossas escolhas ou através das nossas ações. A pergunta é: de que lado queremos estar? Para que o mundo produza, cresça e evolua com respeito às pessoas e ao meio ambiente, essa transformação precisa vir de onde tudo isso começa, do campo. O futuro que queremos está no agronegócio que produz com consciência, que preserva, que inova tecnologicamente e gera renda. Um agronegócio sustentável, que reduz impactos, que supre as demandas globais e dialoga com todas as etapas da cadeia produtiva e de comercialização. Para isso, precisamos proporcionar espaços para discussões, para estudo, para troca de informações e conhecimentos. Precisamos estar dispostos a criar soluções coletivas, unir pessoas e empresas dispostas a serem agentes transformadores. O momento é agora. Conheça a Datagro e seja um protagonista dessa transformação. Datagro, há 40 anos transformando o agronegócio no Brasil e no mundo. Olá a todos, boa noite e sejam bem-vindos ao Start Trends Embrapa. O meu nome é Letícia, eu sou gestora da Startagro e sou anfitriã dessa noite. A Startagro é a maior hub de conteúdo sobre agri-food tech do Brasil. E este é o quarto evento da série Start Trends e o primeiro com a edição em parceria com a Embrapa, a maior e mais importante empresa de pesquisa e inovação tecnológica para o agronegócio. Esse evento foi pensado e construído para você, que nos assiste, e tem como objetivo trazer os assuntos mais importantes e inovadores sobre tecnologia, ciência dentro do agro, que garantem o nosso futuro e aceleram o alcance nos objetivos globais de sustentabilidade da ONU, os famosos SDGs. Nessa noite, o Start Trends Embrapa traz como tema a agricultura e o empreendedorismo com base em ciência.
Essa edição vem com chave de ouro fechar o ano de 2021 e abre uma nova série de eventos para 2022. Então, se você quer ficar por dentro de todas as novidades, principalmente em relação ao mundo das AgTechs brasileiras, vem para o nosso site startagro.agr.br. Agora, nós agradecemos o apoio da principal plataforma e comunidade de troca de conteúdo educacional especializado no agro, a Strix One. Aos parceiros de mídia oficiais, Plant Project, AG Venture, Portal de Universo Agro e PSEG. O Star Trends é uma parceria com a Embrapa e a Startagro. E agradecemos a todos os demais parceiros de mídia que contribuíram com a promoção e divulgação do nosso evento. A agricultura e empreendedorismo com base em ciência é, sem dúvida, um dos tópicos mais importantes dos últimos anos. Entender a transformação científica e tecnológica é imprescindível para o sucesso da economia brasileira. Romper os muros da academia e transformar jovens doutores em empreendedores é um grande desafio. Para tratar desse assunto, trazemos exemplos de empreendedores que tiveram suas ideias nascendo de um projeto dentro da universidade e que foram transformados em empresas de sucesso. Assim, eu convido agora a se conectar conosco o Diego Siqueira, CEO da Quanticum. Olá, Letícia, boa noite. E o Wagner Alexandre, comentarista da Embrapa. Eu também convido a conectar-se conosco o moderador Matheus Mundim, professor do Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem conosco e a terem aceitado o nosso convite. Esse painel terá a duração de 1h30 e durante as apresentações, os participantes aqui presentes poderão enviar suas perguntas e interagir com os palestrantes através do chat aqui ao lado. Basta você se cadastrar dentro da Strix One, caso você ainda não seja cadastrado. Esse evento ficará gravado e disponibilizado na plataforma Strix One. Lembrando aos nossos espectadores estudantes que podem solicitar a emissão de certificado de participação. Essa solicitação ela pode ser feita através de uma mensagem nas nossas redes sociais, @startagro, ou através do e-mail publicidade@startagro.agr.br. Bom, eu passo agora a palavra para o Matheus Mundim, moderador do evento, e um bom evento a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado, Letícia, pela apresentação. É uma enorme satisfação, é uma enorme honra poder estar moderando essa conversa com pessoas realmente disruptivas, podemos dizer assim, e fantásticas aí no processo de transformação de ciência em tecnologia. Certamente um assunto bastante excitante para quem vive o dia a dia desse universo. Para começar, eu gostaria de convidar o Wagner Lucena, da Embrapa, para ele fazer aí um breve comentário sobre as expectativas, sobre os cenários, como que eles estão observando esse mundo de transformações. Por parte da Embrapa, sem dúvida nenhuma, a empresa mais importante na geração de inovações tecnológicas e científicas para o agronegócio brasileiro. Wagner, boa noite. Muito obrigado aí pela parceria. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Esse evento, desde o início, desde o desenho dele, já tem se mostrado fantástico e é uma honra, na verdade, estar aqui conversando com vocês, né? E eu queria trazer, mais introdutoriamente, um comentário breve, porque eu sei que, na verdade, os nossos, né, outros participantes aqui vão trazer, de fato, as ideias e as inovações e os exemplos mais objetivos, mas um comentário mais breve
é exatamente para traduzir, né, e para trazer para a gente aqui, para estimular a todos nós a esse diálogo interativo que se conecta entre as pessoas que têm conexões ou contatos, ou os que trazem os problemas e as demandas, né, e os outros que vão fazer os links entre as possíveis soluções. A inovação, e agora a gente está concentrado na agricultura e pecuária, né? Eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, como se diz, e é o objetivo desse evento. Concentrando em agricultura e pecuária, nós vemos que os grandes saltos, né, ao longo das décadas, inclusive em vários estágios de avanço tecnológico, mas os grandes saltos que foram dados na humanidade, no Brasil, na agropecuária, foi quando teve um momento onde houve a junção entre as mentes criativas, né, que estavam trabalhando lá na bancada ou no campo envolvidas com a pesquisa, e outras mentes, outras instituições que trouxeram as demandas, que trouxeram os problemas, mas de uma forma muito clara, muito objetiva. Muitas vezes, nós que estamos debruçados na bancada, na pesquisa, nos concentramos só verticalmente na nossa área, né, e trazemos avanço de conhecimento, mas aquilo não consegue ser realmente traduzido isoladamente numa inovação, em algo que seja realmente disruptivo. É preciso haver essa junção, é preciso haver essa sincronia entre outros elos da cadeia. E os outros elos da cadeia, hoje, no cenário atual, estão além das cadeias produtivas e os sistemas de produção, que são os nossos clientes finais, com toda a sua diversidade, né, com todos os seus níveis de segmento, e todos os mercados, e todos os produtos, e serviços também, não só produtos, mas estão eles, e alguns elos que são chave, que estão distribuídos dentro das instituições de pesquisa, ou nas empresas, ou nas pequenas ou médias empresas, e que são eles que vão fazer a conexão entre as diversas áreas do conhecimento. Algo que seja extremamente inovador e que venha dar um jump, né, numa solução que vai causar um grande salto, na verdade, muitas vezes é a junção de várias ideias que estavam ali, de mentes que estavam debruçando na bancada, e que elas são colocadas para conversar juntas, e aí sim elas vão cada uma contribuindo com uma parte para realmente dar o grande salto. Quem é que vai fazer essa ligação? Quem é que vai promover essa ligação? Uma das situações que a gente pode observar é exatamente onde a gente está aqui, conversando, né, e discutindo, e eu tenho certeza absoluta que desse evento, né, vão sair as sementes para algumas atitudes, para algumas iniciativas que realmente possam ser arrojadas, disruptivas e concatenadas, e principalmente atualizadas, né, atuais, ou seja, que estão à frente do seu tempo, que estão realmente causando uma diferença. Então, assim, eu fiquei muito feliz com o convite, né, muito honrado, e eu espero que a gente tenha um encontro, uma conversa bastante agradável, e estou à disposição para a gente conversar sobre a Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, né, uma das unidades da Embrapa, que é responsável pelos recursos genéticos da Embrapa, a sua conservação e o seu uso, mas também, de uma maneira geral, sobre outras informações que estejam contidas na Embrapa, que a gente vai compartilhar aqui agora. Muito obrigado. Obrigado, Wagner, aí, pelos seus comentários iniciais, realmente muito importante e muito precisos, né, a respeito de como nós precisamos começar a observar esse sistema de inovação no país, que, na verdade, ele precisa criar um fluxo maior, né, de dentro das nossas instituições, onde nós geramos conhecimento. Muita gente acha que criar esse fluxo é levar o cientista, o pesquisador, o professor a deixar, né, as suas atividades primárias, e não é nada disso. As pessoas ainda não amadureceram a visão de como deve ser esse fluxo, né? E aí, vou parafrasear você, né? Eu vou deixar aqui para os nossos convidados, né, Wagner, que são eles os grandes protagonistas dessa noite, por terem provado que isso deve acontecer dessa forma, né? Nós continuaremos tendo
ciência, nós continuaremos tendo produção de conhecimento, publicações científicas em grande número, sem deixar de lado a transformação desse conhecimento em riqueza, que é o grande aspecto-chave, né? Então, eu gostaria de convidar agora o Diego Siqueira, da Quântico, né? Que é um cara com quem eu já tenho um contato aí, somos bons amigos, trocamos várias ideias e, sem nenhuma demagogia, o Diego é um dos caras que eu tenho uma grande admiração por ter visto, assim, o trânsito dele, né? Saindo da academia, se tornando empreendedor e não deixando de ser um comunicador de ciência e conhecimento. Diego, seja bem-vindo. Matheus, boa noite para todos vocês que nos assistam. Espero que estejam bem, onde quer que estejam. É um prazer estar aqui, interagindo, conversando. Grato à Startagro e à Embrapa por essa oportunidade de compartilhar conhecimento e promovermos boas conexões. Diego, você tem 5 minutos para fazer, vamos dizer assim, uma introdução a respeito do assunto dessa noite. Nos dê elementos, por favor. Matheus, muito obrigado. No Startupei seria um storytelling, para quem escreve patente seria um patentês, mas como nós, independente da área que atuamos, cientistas, empresários, as nossas soluções são voltadas às pessoas. Muitas delas não sabem o inglês, o chinês, o alemão, ou grande parte dos brasileiros tem dificuldade ainda de interpretar alguns textos. Então, eu prefiro, como meu avô, nascido na roça, que não teve oportunidade de fazer faculdade, como muitos brasileiros, prosa. Então, vou falar aqui uns 4, 5 minutos sobre a minha história, contar uma prosa, como o meu finado avô costumava colocar. Só está faltando aqui o fogão e a caneca de Ferragate, tomando um café nesse final de tarde. A minha história, Matheus, é muito parecida com de vários filhos de Josés, Marias, caminhoneiros, faxineiras, pedreiros. Sou filho de pessoas dessa área, fui o primeiro da minha família a fazer uma universidade, e como tudo no Brasil e todo brasileiro, com muito bom humor e muita vontade de fazer acontecer. Eu aprendi desde muito cedo a ver o copo pelo lado cheio e não pelo lado vazio. E eu gosto de ver a vida dessa forma. Faz muita diferença e os últimos 2 anos nos ensinaram muito sobre isso. Para os jovens cientistas que estão nos assistindo, não gosto de usar o termo aluno, seja da graduação ou pós, afinal, todos nós temos algo a ensinar, somos todos formadores em alguma vertente, ensinamos algo. A minha história, ela teve uma formação em Y. Por quê? Um braço é a formação em engenheiro agrônomo, com graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado em matemática aplicada. Hoje o termo bonito é agrodata science. Também me especializei na parte de estudo de uma partícula que tem no solo, que eu vou comentar. E meu outro braço de formação é da comunicação científica. Ajudei aí o Núcleo São Paulo da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, trabalhei em alguns ecossistemas de inovação, como a InovaJab, Superapark, Grupo São Martinho, e essa junção, essa conexão, como o Wagner muito bem colocou, é o que faz toda a diferença. A Letícia começou a nossa jornada hoje falando das 17 ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento do mundo, de qualquer cidade do planeta, e um dos desafios mais colocado é o ODS 17, que é as conexões, são as parcerias. E hoje, quando a gente olha a FAPESP, que é uma das principais plataformas de financiamento à pesquisa de São Paulo, do país e até do mundo, uma das ODS menos exploradas é a de parceria. Para fazer parcerias e conexões, talvez a gente não precisa de um 5G tão potente. É pela predisposição em se conectar e se entender e fazer se entender. Hoje eu fico full time na Quanticum.
A Quântico é uma spin-off. O que é isso? É uma startup que nasce da universidade, uma empresa que nasce da universidade. Hoje, mais de 1.500 empresas na vertente agritechs, assim se denominam. Mais de 70% são empresas que nasceram da universidade. E me causam estranheza quando essas empresas não assumem a sua mãe, a universidade, a ciência. Nós temos que ter essa conexão, fazer essa ponte. A Quântico tem um lado de responsabilidade empresarial e social muito forte, e uma das maneiras de retribuirmos é mostrarmos as nossas origens, que partem da ciência brasileira, da ciência nacional e da ciência do solo. E já finalizando a minha fala, a semana que vem acontece o Dia Mundial do Solo. 90% do que nós consumimos, de um jeito ou de outro, nossa comida, o que nós vestimos, nossa energia, vem do solo. Um dos maiores recursos da humanidade, talvez aquele mais subjugado. Talvez entendemos mais sobre os oceanos, os outros planetas, do que a Terra embaixo dos nossos pés. Talvez porque ela fica embaixo, a gente não tem costume de abaixar a cabeça, a gente não entenda tão bem os solos. E a mãe natureza, para fazer 1 centímetro de solo, demora 300 anos. E tem uma partícula, um grão que forma no solo, ele responde por cerca de 50% dos solos do planeta. E essa partícula, eu falo partícula porque é um grão de 2 milímetros dividido por mais de 1000 vezes. Uma estrutura tão pequenininha do tamanho do Covid. E quando muda essa estrutura, muda o potencial do solo em armazenar carbono, muda o potencial do solo em produzir alimentos saudáveis, muda o potencial do solo em armazenar água. Então, o solo e essa partícula têm uma relação muito estreita. É o que a gente chama de soluções da natureza. A Quântico é uma empresa com DNA universitário que aprendeu a mapear essa partícula e ajudar as pessoas e os biomas a se reequilibrarem. Legal, Diego. Muito obrigado aí pela introdução ao assunto. Antes da gente começar as perguntas e os comentários, eu gostaria de passar para o Marcelo Rodrigues, da QTech, para ele fazer os primeiros comentários e a introdução dele a respeito do assunto. Obrigado, Marcelo, por estar aqui com a gente. Boa noite, pessoal. Professor Matheus, prazer em conhecê-lo, a primeira vez que a gente se fala. Diego, parabéns pela iniciativa, acho que o Brasil precisa muito disso. Wagner, prazer em vê-lo novamente, tudo bom? Queria agradecer o convite, eu vou falar um pouco da QTech. Eu sou professor universitário na Universidade de Brasília e a gente, através de algumas parcerias, né, a gente conseguiu desenvolver uma startup. Não sei se vocês estão vendo minha tela. Ainda não. Minha tela? Já fiz. Eu estou compartilhando, né? Para mim está parecendo que está compartilhando. Mas, enfim, a gente começou a trabalhar, na verdade, quando eu cheguei em Brasília, eu vinha trabalhando na área de espectroscopia, química inorgânica, mais física do que química propriamente dita. E quando eu cheguei em Brasília, eu peguei minha tese e joguei no lixo. Não que ela fosse ruim, mas que eu achava que eu precisava de novos desafios, né? E comecei a trabalhar com nanomateriais de diversos tipos, muito focados à biologia, né? Interações com a parte biológica, luminescência e câncer, né? Com a medicina, leishmaniose, essas coisas. E com cerca de 2015 foi uma grande virada, né? Eu fui apresentar um seminário convidado pela Embrapa Agroenergia, junto com a BASF, da Embrapa Hortaliças, para falar sobre plástico, mostrei o que eu fazia, e aí um pesquisador, que se tornou um grande amigo, Jusmar Silva, ele me chamou no cantinho, como todo mineirinho, falou: Marcelo, larga essa coisa de câncer pro lado, vem ser feliz no agro. A gente precisa exatamente do que você está fazendo, focado em plantas. Aí eu queria ver se eu conseguia transferir, mostrar a minha tela para... Aí o pessoal Vocês estão conseguindo ver? E aí a coisa evoluiu, né? Nós basicamente fazíamos engenharia de superfície de nanopartículas para monitorar, por exemplo, células que estavam em mitose, marcar seletivamente aquilo, marcar
organelas específicas, como nucleolo, complexo de Golgi, gotas lipídicas. E a gente viu que se a gente fizesse uma engenharia muito simples, em termos químicos, a gente poderia dar funcionalidade a uma partícula. Então, muitas vezes, o que acontece nesse universo de nanotecnologia aplicada ao agro, do ponto de vista sintético, às vezes você tem uma nanopartícula de óxido de zinco, que ela funciona de forma benéfica para a planta. Em outro momento, você muda a condição, mas aquele mesmo óxido de zinco ele passa a ser deletério. Né? Então, tem vários exemplos na literatura que fazem esse tipo de efeito. Então, com essa lógica, nós criamos a Criotech. Basicamente, a gente precisa de comida, né? E como fazer isso de forma sustentável, reduzindo os impactos ambientais, né? A gente basicamente precisa de quê? De algo que seja ecologicamente correto e que independa, pode ser aplicado em qualquer lugar do mundo, independa de condições climáticas, né? Já que a gente está passando por um processo muito complexo de mudanças, né? Isso é possível com a Arbolino, exatamente fazendo na gira de startup, né? A gente pivotou para essa direção e tivemos muitas dificuldades de interação com o meio produtivo, porque as pessoas eram muito céticas, né? Quando se fala em nanotecnologia, você muda completamente os parâmetros em relação à indústria convencional. Então, produzimos uma nanopartícula de 3 nanômetros, 70% dela é carbono orgânico, nitrogênio, oxigênio, biodegradável, biocompatível, escalonável e, acima de tudo, com uma função biológica bem específica. A gente potencializa funções fisiológicas bem interessantes, né? E os resultados vieram exatamente a partir disso, né? O que foi fundamental, exatamente o que a gente falou no início, universidade desenvolvendo, troca de informações com a Embrapa, foi fundamental isso. A Embrapa é uma grande parceira nossa, sem a Embrapa a gente não estaria aqui hoje, para chegar em resultados desse tipo. Um foco específico em saúde de planta, né? Não tratar a planta meramente como uma bomba que puxa nutriente do solo, né? Resultados como esse estamos vindo, por exemplo, com o presidente da ProSoja, incremento de 20%, sair de 80 sacos para 96 sacos na fazenda dele. Pivôzão de 100 hectares como parâmetro nosso. Em Dubai, incrementos esperados na ordem de 30%, em base na quantidade de frutos que ainda vão ser colhidos, né? Isso a gente está falando de produção no deserto, né? A Criotech, ela foi fundada em 2019, né? O conceito dela vem desde 2015. Eu já amadureci essa ideia de virar empreendedor em 2013, com os cortes da ciência, que é algo que me indignou muito. E eu fico muito feliz de mostrar que fomos premiados em vários concursos no Brasil e no mundo. Fomos contemplados no Web Summit com o Global Tech Innovator. Foram 700 startups de 17 países diferentes, nós somos os campeões, né? E temos várias parcerias com o Bung, com a CP, com outras empresas. Temos projetos encaminhados, por exemplo, para atender 160 mil famílias de agricultores familiares. Acho que não adianta só fornecer produtos tecnológicos para os grandes, mas tem que se levar isso para o pequeno agricultor, né? Temos um projeto com a Shell e com o INPA, numa parceria exatamente para reflorestamento de áreas degradadas. Vão chegar a 4 mil hectares, né? Envolvendo 50 estudantes de ensino médio, que vão ser os propagadores, né? Essa lógica de você buscar integrar produtos tecnológicos, geração de crédito de carbono e levar isso para a silvicultura, porque é exatamente isso que a gente precisa, né? Questão de segurança alimentar é fundamental. A gente não come celular, a gente não come catalisador, a gente não come célula solar. A humanidade sobreviveu a intempéries, a diversas pandemias, mas sem comida a gente não estava aqui hoje discutindo exatamente esses pontos. E a gente precisa de tecnologias adaptadas às mudanças climáticas, né? Por isso é um convite que eu faço a todas. Vamos mudar a agricultura, o jeito que se faz a agricultura, vamos mudar o mundo, né? Então isso é algo que deixa a gente muito feliz de poder fazer parte dessa mudança, né? Obrigado, Marcelo, aí pela brilhante introdução, e dou aqui as boas-vindas ao Pedro Dusso, da Egro, que está aqui com a gente também. Pedro, por favor, seus 5 minutos de introdução aí sobre o assunto com a gente. Obrigado, Matheus. Boa tarde a todo mundo. Muito obrigado a Startagro e a Embrapa pelo excelente convite. Nessa sala aqui eu me sinto o estagiário, perto dos currículos de vocês. O meu título de cientista ele diminui um pouco. É uma satisfação muito grande poder estar com vocês aqui.
Eu sou um cientista de uma outra área, né? Sou cientista de computação. Vou usar vários termos de startup aqui, mas eu sou um forasteiro no agronegócio, né? Então, no agro em como um todo, assim, realmente nascido e criado na cidade aqui em Porto Alegre, eu e os meus sócios, a gente não estudou nenhuma ciência agronômica, a gente não tinha família agrícola, a gente realmente se apaixonou muito pelo problema inicialmente, muito numa dúvida assim de qual caminho de carreira seguir no final da nossa formação acadêmica. A gente estudou aqui na Universidade Federal no Rio Grande do Sul, somos todos de Porto Alegre. A gente deu sequência no bacharelado no mestrado, imediatamente, assim, querendo explorar um pouco mais os diferentes problemas. Eu trabalhei com bastante Big Data na época, bancos de dados, meus sócios com visualização de dados, otimização combinatória. Então, esse realmente era o nosso chão, assim. E acho que foi bastante no mestrado, uma experiência de intercâmbio na Alemanha, um país que acho que faz uma integração público-privada, assim, em termos de pesquisa dentro da universidade, muito interessante, assim, num nível de maturidade muito grande. A gente foi fruto disso, né? Nossas bolsas eram subsidiadas por programas como esse lá. E a gente se apaixonou bastante, assim, pela pesquisa industrial, né, que é um termo que a gente usava bastante, assim, dentro da computação, assim, institutos como a AGE tem, a Samsung tem em Manaus, Microsoft Research, de realmente ver o lado pesquisador, né, não necessariamente dentro de uma universidade, assim, a gente não se via com uma capacidade, assim, de dar aula inicialmente, gostava muito mais da parte de pesquisa e ciência pura, por assim dizer. Mas muito rápido, no final do nosso período ali de avanço nos estudos, a gente começou a conhecer um pouco do meio, por intermédio de amigos, é bem a nossa história, assim, a história simples, assim, de alguém que conhece alguém que tem um problema, que precisa fazer um sisteminha para resolver. A gente foi as pessoas que chegou lá para conhecer o sisteminha e começou a abrir um universo, assim, do tamanho do problema, do desperdício e dos gaps que o produtor rural tem hoje por mal administrar o negócio dele. Muitas vezes ele tem à disposição tecnologias absolutamente fantásticas, frutos de um P&D de décadas, assim, seja em semente, em insumo, em semente, em adubo, em químico, em maquinária agrícola, né? Tantas e tantas coisas, e muitas vezes, por uma má administração, ele perde aquela margem, perde a capacidade de economia, né? O que tornaria o negócio dele mais sustentável, mais eficiente, por simplesmente um mau controle. Esse foi o problema que a gente se sentiu apto a abraçar, a resolver, um problema que eu acho que a tecnologia tem um papel que pode ajudar muito. A gente decidiu trabalhar com pequenos e médios produtores de todo o Brasil, assim, e colocando isso em pequenas e médias fazendas, né, colocando isso em hectares. Hoje é um público aí de 500 a 3, 4 mil hectares, que por mais que tenha um balanço e tenha o financeiro da fazenda com volumes muito grandes, hoje realmente volumes de empresa, muitas vezes ainda tem uma administração um pouco familiar, um pouco não tão profissional como deveria ser. E esse é um cara que é muito ocupado, né? O produtor rural acorda cedo, às vezes passa 10, 12, 14 horas na rua, não senta nunca, um cara que nunca está na frente do computador para digitar uma nota fiscal que ele comprou, um cara que é muito baseado em mobilidade. O aplicativo no celular é uma peça fundamental para ele poder estar atualizado, poder tomar decisão, poder enviar mensagem, poder fazer tudo por ali. E a gente viu um espaço muito grande para automação, né, de dados, né, de nota eletrônica que vem da Secretaria da Fazenda, conexão com a conta bancária dele, emissão de nota automática, né, para que tudo o produtor sente, né, nos poucos minutos que a gente tem a atenção dele na frente de um computador, ele muito mais analise o negócio dele estrategicamente do que fique clicando em botão para inserir dado. Esse é um pouco do nosso espírito aqui, de como a gente, como forasteiro, entrou no agronegócio aqui, vindo da computação. Obrigado, Pedro, aí pela introdução ao tema. Muito bacana poder estar com vocês três aqui, porque são três histórias diferentes. Cada um de vocês partiu para essa
ação empreendedora por motivações diferentes, né? E eu gostaria aqui de colocar alguma coisa, alguns pontos, né, para a gente começar a nossa conversa aqui, as nossas trocas aqui de perguntas. Tá? Primeiro, eu vendo um pouquinho da história de como as coisas aconteceram, eu acho que a gente poderia separar os últimos 40 anos em 3 momentos, né? Começando com a própria fundação da Embrapa, o que motivou a fundação da Embrapa, né? Então, nós vemos um país assumindo o seu caráter agrário, né, entendendo que ele tem um grande potencial, mas você tem uma limitação, que é a forma como você vai explorar os solos, principalmente das regiões de cerrado, né, e o desenvolvimento de plantas que vão ser, obviamente, adaptadas e compatíveis com essas regiões, obviamente sem se esquecer da assistência e da questão agronômica que tá envolvida no manejo dessa produção. Eu acho que esse é um primeiro grande momento. Um segundo grande momento a gente vê na década de 90, entre os anos 90 e o começo dos anos 2000, quando nós temos uma grande reforma do sistema de ciência, tá? E aí eu não estou levando em consideração a questão da criação das agências de fomento à pesquisa científica, mas eu estou falando da forma de agir, né? Principalmente dos programas de pós-graduação, quando a gente vê realmente uma política de se mostrar a ciência brasileira através da produção de artigos científicos, que é onde o conhecimento ele é exposto, e praticamente aí, 15, 20 anos depois, a gente começa a viver um momento em que essa ciência e essa produção de artigo, ela não se basta, mas é necessário transformar isso em riqueza de alguma forma, é necessário transformar isso em solução para os nossos problemas. Então, não é uma ciência simplesmente pela própria ciência, não que ela não seja importante quando ela é feita assim, ela é muito importante, mas nós começamos a dar um novo tipo de visão, um novo tipo de tratamento, que é a transformação e é a aproximação da ciência, né, à sociedade, a quem consome aquilo que nós produzimos em termos de conhecimento, obviamente, transformado em produtos e soluções, né? Dentro desse cenário, eu gostaria de começar, obviamente, até por conta da proximidade, né, e de carreira, né, eu queria começar aqui fazendo uma pergunta para o Marcelo, porque me tocou bastante ali, um pouquinho do que ele falou, não vou dizer porquê, mas me tocou quando ele falou, poxa, em 2013, né, tive essa motivação, joguei minha tese fora, embora ela não fosse ruim. Marcelo, como você, sendo professor, você enxerga o seu papel atual? Entendendo, e eu estou entendendo dessa forma, você me corrija se estiver equivocado, 3 frentes, né? O professor que tem que estar ali na sala de aula para os seus alunos, né? O cientista e o empreendedor. Como é que é o Marcelo? Como é que isso afeta a sua carreira? Isso não afetou? Isso foi positivo? Como que foi essa transformação? E, óbvio, o que é que você deixaria de mensagem com relação a isso para aqueles amigos nossos que estão preocupados, achando que o mundo vai acabar porque nós vamos, alguns, empreender? Obrigado pela pergunta, Matheus. Primeiro, por que eu joguei minha tese no lixo? Minha tese eu publiquei 12 papers na época, acho que foram 2 patentes e um capítulo de livro, eu publiquei muito bem.
ela cumpriu a função dela, mas eu sempre quis mais, né? Eu acho que o papel de um pesquisador e professor universitário envolve influenciar pessoas, os alunos, os orientandos, toda aquela pessoa, aquele grupo de pessoas que muitas vezes se reúnem com você semanalmente, e alguns deles muitas vezes não estão interessados, mas aqueles poucos que realmente têm interesse, que você, quando você mostra paixão pelo que você faz, o que você quer, os seus objetivos claros, você acaba influenciando, né? Por que 2013 foi uma virada de mesa para mim, né? Uma virada de chave? Foi quando exatamente, mais uma vez, quando o Brasil entra numa crise, o primeiro ponto que se corta é a ciência, né? E eu comecei a me questionar exatamente por quê, né? Se o cientista brasileiro eu considero um dos mais bem formados no mundo. É exatamente porque o cientista, hoje eu vejo, ele olha muito para si, para os problemas que ele quer estudar. Ele está pouco, muitas vezes, preocupado com o que está vendo na ponta, né? Então, e uma das coisas que eu mais aprendi nessa transição entre você fazer ciência, eu continuo cientista, continuo publicando, eu acho que isso é fundamental, jogando, patenteando, mas eu acho que a partir do momento que você vai para o campo, uma área diferente, e passa a escutar os problemas, é um exercício de humildade muito grande que muitas vezes contradiz a carreira acadêmica. Tá? Muitas vezes eu tenho colegas que estão mais preocupados com o índice H dele, com o número de citações, com realmente resolver algo relevante para o campo. O preço disso para mim foi minha bolsa de produtividade, eu recebi um parecer dizendo que eu não fazia inovação, isso é contraditório, mas são as pedras no caminho que a gente precisa desviar. E cada vez mais, como o Diego falou na fala dele, a gente tem que sempre olhar o copo pela perspectiva do copo cheio. As dificuldades vêm e a gente tem que aproveitar isso como oportunidade. Foi exatamente isso que eu fiz. O que a gente tem de bom no país? É o agro. O agro é que vem levando tudo. Você pegar o histórico da década de 70, enquanto a indústria estava lá, vendo dos benefícios, o agro estava com a Embrapa, investindo em ciência, para se chegar hoje, 35 anos depois, ser líder em produção de soja no mundo, né? Então, isso é um trabalho de décadas, planejamento, esforço. É isso que, às vezes, eu acho que falta para o país, né? Por isso que eu resolvi, sinceramente, eu não preciso depender do Estado para financiar a minha pesquisa. Era essa a minha lógica. E a Criotech surgiu disso aí, ganhou dimensões que eu não esperava, e a gente fica muito feliz por isso, né? Então, a partir da Criotech estão vindo outras coisas. Outros colegas já se sentem incentivados a empreender. A lei de inovação permite, não fere a nossa dedicação exclusiva, isso é bom, importante deixar claro. Então, eu estou vendo outros colegas do meu instituto caminhando nessa direção de empreendimento. E, lógico, a gente vai dando suporte porque a gente não só conhece o caminho, a gente trilhou o caminho, sabe quais são as dificuldades, né? Foi mais ou menos isso. E eu acho que isso é importante, você ter um professor, pesquisador, empreendedor dentro da universidade. Isso é fundamental. Os colegas passam a ver que você não está realmente se transformando em alguém vendido ao mercado, nada disso. Você traz recursos para a instituição, traz prestígio para a instituição, e cada vez mais a inovação é um dos parâmetros que mais é para ser avaliado dentro dos programas de pós e dentro dos rankings mundiais. Então, isso tudo a universidade se beneficia. É questão de se modernizar. Infelizmente, a universidade brasileira não está preparada, né? Então, requer uma mudança de cultura muito grande. Marcelo, deixa eu aproveitar e associar essa tua aventura empreendedora com a formação de recursos humanos. Você acha que você mudou como professor dentro da sala de aula depois de 2013? Sim. Você começa a enxergar, conectar com outras áreas, tá? A conexão com outras áreas, a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade, passa a você enxergar como é que a sua área pode contribuir com as outras e isso chegar na ponta. Isso muda completamente. E isso contamina as pessoas no bom sentido, né? Você vê, hoje o corpo da Criotech, por exemplo, eu tenho 3 ex-alunos como sócios, que hoje provavelmente estariam desempregados. Isso faz muita diferença. Eu vou aproveitar essa deixa que você deu para mim. O Diego já está até dando risada ali, ó, porque ele sabe que o assunto é com ele, né? Eu conheci o Diego ali numa fase de transição, me chamaram para ir lá conhecer o Inova Jab, né? Na época, fui fazer uma palestra lá na Unesp de Jabuticabal,
que é a minha segunda casa, né? E o pessoal sabe que isso é muito, muito verdadeiro, né? E aí, Diego, uma pergunta que é assim, você pediu para não fazer pergunta difícil, né? Mas é difícil não fazer pergunta difícil. O Diego era cientista que se tornou empreendedor ou ele era um cientista que estava sem oportunidades que resolveu empreender para poder sobreviver? Matheus, muito legal sua pergunta e super pertinente. Desde a minha jornada de mestrado até o doutorado, eu era convidado para as aulas magnas na graduação e também para as aulas magnas da pós, para receber os alunos. Então, imagina, o seu filho, o seu sobrinho, sua filha, alguém da sua família está começando a universidade, vai ter uma palestra comigo, terminei a faculdade, e agora? Ou terminei a pós-graduação, e agora? Então, eu jogava esse desafio, onde as pessoas encaravam a pós-graduação como uma opção, uma jornada profissional, e não um bote salva-vidas. Eu sempre coloquei isso na cabeça das pessoas desde o começo. O Diego sempre foi um híbrido, Matheus. Gostei muito da fala do Wagner, porque, apesar de ter uma formação focada em matemática aplicada, na matemática é tudo cartesiano. 1 mais 1 é igual a 2. Mas uma ideia mais outra ideia nunca serão duas ideias. São infinitas possibilidades. Tem um livro do Edgar Morin, gosto muito dele, recomendo para os meus alunos, os meus orientados, coorientados. A ciência não seria ciência se ela não fosse transdisciplinar. A descoberta do DNA, ela foi possível por conta da junção de um físico com de um bioquímico. A descoberta de tantas outras tecnologias no cerrado, a questão das nanopartículas, que eu me especializei, só foi possível porque eu fiz a parceria com o pessoal da área de química, física experimental. E aí, acho que fazendo uma reflexão, vocês colocaram sobre ser professor, a função de um professor, eu prefiro facilitador do conhecimento. Acho que a gente tem que facilitar o conhecimento para qualquer que seja para o Sr. José, que vende sorvete, seja para a dona Luzia, que é diarista, ou seja para o pós-doc em neurociência. Quanto mais fácil o conhecimento é assimilado pelas diferentes pessoas, melhor é a vida de todo mundo. Então, seja alguém que está dando aula, seja alguém que está fazendo ciência, ou seja alguém que está empreendendo, para mim, tem a mesma origem. Tem que ter fé primeiro. O professor tem fé no aluno que vai aprender, não sabe se vai aprender. O cientista tem fé na hipótese, não sabe se vai validar. E o empreendedor tem que ter fé no modelo de negócio. Às vezes ele não sabe se vai dar certo, tem que pivotar. Então, os três partem da fé. E os três partem de uma paixão de mudança, de engajar o aluno em aprender, de engajar a sociedade em respeitar a ciência e de engajar o seu cliente em comprar o seu produto muito grande. Então, para mim, os três são as mesmas coisas. Então, o Diego sempre foi e sempre vai ser cientista e empreendedor. Diego, aproveitando, eu particularmente, embora me chamem assim, eu mesmo não me intitulo professor. Eu acho que esse é um título que eu devo receber em algum momento na minha vida, provavelmente quando eu estiver bem velhinho, sabe? Aí eu acho que eu vou ser digno de ser chamado de professor. Por enquanto, na verdade, acho que eu sou uma tentativa de facilitador, viu? Ainda. E eu acho que uma das coisas que me fez pensar assim, né? Eu não vou contar a minha história, mas eu vou me aproveitar aqui da história do Marcelo, foi essa, né? Quando eu me vi do lado de fora, né? Que eu desci as torres de Marfim e vim aqui para baixo, eu olhei e falei assim, puxa, que tamanha responsabilidade que eu tenho, né? Aqui. Né? Assim, não posso ficar ali isolado do planeta, né? O meu papel é aqui embaixo, né? E esse exercício, né, de você descer, dar a cara a tapa, enxergar a realidade, foi uma das coisas que me fez assim, não, eu ainda não sou um professor, quem sabe um dia eu serei digno de
de receber tal denominação, né? Tal título, né? Aí eu vou pegar o final aqui da fala do Diego para fechar essa primeira rodada de perguntas, né? Até porque o Pedro apresentou uma história um pouquinho diferente, eu acho que é isso o bacana de vocês três. Aí eu ia perguntar para o Pedro assim, quando você começou, Pedro, a sua pós-graduação, o que é que te motivou a ir para a pós-graduação? E se nesse processo, durante a pós-graduação, você se via, antes de empreendedor, né? De fato, um cientista, se você almejava isso, se era isso que você queria, e qual foi o ponto de inflexão que você falou, não é por aí, eu vou empreender. É uma belíssima pergunta, né? Super complexa. Durante a graduação, eu, correndo atrás dos meus créditos complementares, eu fui representante discente da incubadora do nosso Instituto de Informática da URGS. Mas sem grandes apegos, assim. Eu, como jovem, como aluno de bacharelado, nunca tinha construído até então um grande sonho de ser empreendedor ou empresário, assim. Então foi uma sinergia muito... Foi uma questão de oportunidade mesmo, de ter a vaga disponível, de poder contribuir um pouquinho ali com a visão dos alunos em relação à incubadora. A URGS tem um processo de incubação diferente de outros locais, assim, as incubadoras são bem distribuídas dentro da universidade, a universidade tem vários campos pela cidade, né, tudo bem descentralizado, assim, esse processo é bem interessante. E eu acabei fazendo o intercâmbio no final da graduação, né, antes de me formar bacharel, e foi em função disso que eu consegui conquistar o espaço do mestrado lá onde eu fiz o meu mestrado, em Kaiserslautern, na Universidade Técnica de Kaiserslautern. Eu gostava muito da temática de bancos de dados, realmente toda a faculdade, assim, sempre trabalhei com estrutura de dados, fiz estágio aqui em Porto Alegre, na Dell e em alguns outros lugares, sempre foi um pouco mais do que eu gostava de trabalhar, assim, modelos de dados, modelagem de um pouco do domínio real, como é que a gente, né, faz isso dentro do computador. E por coincidência, assim, o meu professor que me recebeu no intercâmbio dentro da minha graduação, ele é uma figura muito histórica, assim, dentro da área de banco de dados, um professor que fez o doutorado dele lá na IBM no final dos anos 70, em System R e etc, assim, então ele era o professor da cadeira de banco de dados lá, né, lá é bem um modelo de um professor por cadeia, assim, por disciplina, diferente da URGS, que a gente tem múltiplos professores, pelo menos, para mesmas áreas. E eu vi uma oportunidade muito grande, assim, de me aproximar dele, de aproveitar o conhecimento dele para uma área que eu gostava, assim. Então, a minha motivação inicial na pós-graduação foi muito, realmente, uma sede por aprender um domínio específico. Eu nunca fui um muito bom aluno academicamente, olhando dentro da minha graduação, assim, dos meus sócios, eu brinco, assim, que eu fui o primeiro a virar executivo, porque eu era o que programava pior, assim, o Thomas, o Paulo e o Francisco seguiram tocando o produto e eu fui vender o sistema por causa que era melhor me tirar do código ali do que me deixar. E os guris eram realmente geniais, assim, né? Mas dentro do mestrado, que eu imprimi uma rotina realmente, assim, das 8 às 8, assim, de encarar aquilo como um emprego, de estar sendo realmente remunerado por aquilo ali, foi o primeiro momento que eu vi aquilo como uma opção de carreira, assim, de realmente usar todo aquele background de metodologia científica para criar produtos, para testar coisas, para desenvolver tecnologia realmente, né? Eu comecei a gostar muito mais da teoria da computação do que até então eu gostava, assim, e para mim foi muito a questão de poder me dedicar mais àquilo, assim, de ter poucas cadeiras, de poder realmente encarar aquilo como um emprego, assim, não ter que lidar com 20, 30 créditos todos os semestres, fazer tudo correndo, assim, naquela pressão de passar, né, de semestre em semestre. E ali foi, acho que, onde eu criei muito conceito, assim, eu terminei meu mestrado, eu não entrei no doutorado
para voltar para o Brasil por questões pessoais, um mix de arrependimento, mais conto como história hoje, assim, mas tinha oportunidade, acabei cedendo e voltando para cá. E aí o empreendedorismo, assim, criar a Egro, no início ela nem foi assim, vamos criar uma empresa, era realmente a paixão de vamos solucionar o problema desse cara e a paixão pelo produto e encarar aquilo ali como um processo de construção de alguma coisa, de testar a hipótese, de validar a hipótese, muito antes de pensar em marketing, vendas, em mercado e etc. Assim. Eu me lembro das primeiras mentorias que a gente passava, assim, construção de business canvas e todo esse pacote de incentivo, assim, né, a fomentar o sucesso da uma startup. Para nós era muita perda de tempo no início, assim, a gente ficava chateado de ter que ter mentoria de marketing, mentoria de recursos humanos, etc. Era perda de tempo da construção de um produto, assim, que era laboratorial ainda, assim, muito longe de ser um código profissional como é hoje, mas era, de novo, assim, foi a paixão por construir aquilo ali, por encarar quase ele como uma monografia, assim, que nos fez começar, assim, acho que daí depois a gente venceu a inércia e levantou a cabeça e pensou, não, realmente pode ter uma oportunidade de carreira aqui. Mas tudo nasce pelo amor de fazer, assim, né, muito antes do título ou de qualquer outra, as pessoas de fora, né, olhando ou validando. Legal, Pedro. Só dizendo para você, né, todos os nossos estudos, quando eu me aventurei, porque assim, eu sou um aventureiro nessa área, as pessoas acham que eu sou estudioso de empreendedorismo, eu não sou, tá? Eu sou um cientista de genética, né, eu trabalho com estrutura cromossômica, não tem nada a ver com esse negócio, então eu sou um aventureiro. Mas em todos os mapeamentos que nós fizemos, nós encontramos uma lógica muito interessante dentro das startups, que era as startups que davam certo, elas nunca são formadas por especialistas num assunto, né? Na verdade, é um triângulo que você tem. Obviamente, na época que nós fizemos esses mapeamentos, empresas como a Egro eram as empresas mais, vamos dizer assim, que mais proliferavam, né? Então, nós tínhamos sempre um tripé, assim, que era um técnico, um programador e alguém de gestão. Esse triângulo dentro das startups brasileiras são as que melhor funcionam, né? Enquanto que startups que eram lineares, por exemplo, 3 agrônomos, todos especialistas no mesmo assunto, normalmente elas não fluem, né? Porque faltam elementos que são importantes nesse processo de construção. Isso é bem... Voltando à fala do Diego, né? A gente está num nível de complexidade do mundo que a multidisciplinaridade ela é mandatória, assim, né? Acho que tudo que era único e verticalizado já foi resolvido, né? A matemática pura, a física pura, né? Isso tudo já século 17, 18, 19 já ficou para trás. Hoje em dia a gente precisa de integração de múltiplas áreas, né? Senão a gente não consegue fazer nada. Sem dúvida nenhuma. Wagner, 3 histórias diferentes, três cenários diferentes. Como que você vê, como você viu essas 3 histórias dentro de um cenário de oportunidades aí? Enquanto todos vocês falavam, eu ficava pensando aqui, não, agora eu quero comentar. Então, eu já estava, à medida que eu via vocês, já ia colocando aqui na minha cabeça, organizando tudo. Quando eu li, e aí, lógico, metade dos comentários que eu tinha gravado eu já esqueci, mas eles vão vir enquanto eu estiver falando. Quando eu li A Estrutura das Revoluções Científicas, é um livro pequenininho, mas é bastante interessante. É denso. Exatamente. E aí, lá numa passagem do livro, num momento, tinha isso, exatamente a ruptura do paradigma, ela dificilmente virá, como você acabou de falar, pelo especialista, pelo aquele que já está sedimentado dentro daquela escola, né? É o novo, pode ser de idade ou de mente nova, mas é o novo que vai sentir o incômodo com aquela situação e vai buscar um outro lugar, um outro nicho, né? uma outra cenário, e se não tem cenário, vai criar o cenário. Mas eu li com 40.
Então, eu tinha 40. Então, eu falei, caramba, não tem mais como eu ser o disruptor de paradigmas. Lógico, depois eu me toquei que não tem idade biológica, né? Mas aí, de tudo que vocês três falaram, e eu fiquei, de novo, como eu comentei no começo, puxando para a agricultura e pecuária, eu vi que as três situações muito distintas, né? Backgrounds diferentes, jornadas diferentes, etapas diferentes e futuros, né? Perspectivas diferentes, mas elas partiram de um primeiro ponto, né? Que, como vocês colocaram aí, que é exatamente, se não o grande disruptor do paradigma, mas uma pessoa que percebeu a necessidade de mudar o cenário, que é o incômodo interno que cada um de vocês tiveram, né? Diferentes situações, mas é isso que essa escola na qual eu fui formado, que me ensinaram, e cá para nós, que me adestraram, entre aspas, né? Não me satisfaz, ela não me atende, e aí depois a percepção de que também não atende o outro, não atende o que está lá fora, né? Ou fora da universidade, ou fora da minha cidade, como o Pedro mencionou, que ele é essencialmente urbano, né? Mas ainda assim se conectou com o ambiente lá do pequeno produtor. Então, assim, a descoberta, a percepção interna do incômodo e também aquele cenário que me foi colocado, que é a grande perspectiva de carreira, não vai atender o outro lá fora. Quando a gente olha para... Deixa eu colocar meus óculos para poder enxergar tudo. Quando a gente olha para, como eu falei antes, as cadeias produtivas e os sistemas de produção no Brasil, e agora eu vou falar especificamente do Brasil, embora a gente tenha, as nossas ideias tenham uma capilaridade muito grande lá fora também, né? Lógico, o Marcelo mostrou exemplos aí do Dubai, né? Então, tem outros exemplos. Então, quando a gente pensa nas nossas cadeias produtivas e no sistema de produção, a gente percebe, puxando... agora eu estou me lembrando de todas as coisas que eu tinha anotado mentalmente, puxando pelo o que Matheus tinha comentado das fases, né, de desenvolvimento da agricultura. Então, aquilo que estava nos anos 70, 60 e 70, quando a Embrapa surgiu, quando foi preciso ir buscar o conhecimento lá fora, né, mandar pessoas para fazer doutorado, pós-doutorado, mestrado e trazer para cá, aquilo ali, quando chegou nos 90, nós percebemos que o know-how, a base do know-how já tinha aqui no país. A gente só precisava ficar reoxigenando isso com coisas novas, porque agora nós também, né, como uma categoria, um segmento mais acadêmico, digamos assim, da sociedade, também éramos provedores de conhecimento, né, inovador. E aí veio um salto tecnológico, né, com as grandes mais descobertas no campo da biologia molecular, depois a nano e tudo mais. Bom, e aí o que a pesquisa agropecuária poderia fazer com tudo isso, né? Porque o que tinha de se fazer, de trazer os materiais que seriam base para os grandes programas de melhoramento em larga escala já tinha sido feito, né? As grandes soluções para os problemas da época já tinham sido feitas. Então, existiam, eu chamo pequenas porque são várias, né? Pequenos problemas que estavam distribuídos nos diferentes tamanhos e tipos de cadeias produtivas, que se você fosse contar, na maioria dos casos, e hoje ainda é assim, se você fosse contar na maioria dos casos, o tamanho da cadeia, ela é pequena, mas o impacto, né, daquela solução inovadora é fenomenal, é incrível. O impacto ambiental, primeiramente, né, para mitigar ou para prevenir, né, danos ao ambiente, o impacto social, e aí acho que cada um de vocês mencionou, né, essa coisa de você promover, dar um jump, como o Pedro falou, o Marcelo, o Diego também, um jump no dia a dia do pequeno e do médio produtor, e isso também se refletir no terceiro impacto, que é econômico. São os três eixos que a gente na Embrapa se preocupa muito. Então, de alguma forma, todos nós da Embrapa, são 43 unidades que ficam, inclusive tem uma Embrapa Solos, né, Diego, lá no Rio de Janeiro, nas 43 unidades no Brasil, que nós nos preocupamos muito é exatamente esses três vertentes de impactos, né? Então, pelo menos um desses três impactos, social, econômico e ambiental,
as nossas soluções, os nossos projetos, eles têm que estar voltados para isso. E vocês três, né, com esse pouco tempo que a gente estava conversando, vocês três já, como se fala, mostraram a cara, né, no sentido de que o que incomodou vocês era exatamente a, não digo fraca, porque, como o Marcelo mencionou, a tese dele deu tantos artigos e tantas patentes, né, e todos os outros também foram bem-sucedidos, mas, assim, vocês não viam, né, que havia esse impacto diretamente lá na ponta, ou em algum segmento daquela cadeia produtiva. E aí vocês foram para frente. Então, isso é muito da ideia do facilitador de conhecimento, né? Não do professor com toda aquela pompa que já não nos cabe mais. E, eventualmente ela é útil, mas hoje ela já não nos cabe mais. Mas aí com essa preocupação de transmitir o conhecimento. Eu acho, isso aí é a minha opinião pessoal, o conhecimento parece muito com dinheiro, né? Não tem muito valor quando está coagulado, preso, guardado num canto. Ele tem que estar circulando, né? O conhecimento, ele precisa circular. Ele precisa circular porque ele vai se construir na medida que está caminhando, pululando de cabeça para cabeça, e aí junta mais um com o outro, e aí aquilo que para mim era simplesmente um resultado interessante de um paper, o outro que é mais jovem, já está pensando lá no sistema, lá, já pensa, olha, isso aqui eu posso internalizar. Ah, não, a minha nanopartícula que eu estava desenhando, porque a nanopartícula é um delivery, né? Eu vejo a nanopartícula como ela essencialmente é a grande capacidade dela de promover um delivery para lugares e ambientes e times que normalmente outras soluções jamais chegariam. Então, a junção de coisas que aparentemente são desconectadas, através dessa fluidez, dessa transmissão do conhecimento, é que dá a disrupção, né? É que dá a coisa disruptiva e é que quebra o paradigma. Senão, não adianta nada ter lido as revoluções científicas se a gente não puder fazer as nossas pequenas revoluções. Muito, muito bacana, Wagner, seus comentários, e eu vou pegar algo que foi dito ali no começo da nossa conversa, que, sem dúvida nenhuma, não só o pós-graduando, mas, de maneira geral, o graduando brasileiro, para quem já viajou pelo mundo, sabe que ele é muito bem formado, né? E não só isso, o custo mais elevado que você tem de formação dos recursos humanos é na pós-graduação, né? Ele é muito caro, é um investimento, pode ter inúmeras críticas com relação ao que eu estou dizendo, mas é fato, se você for ver, é um investimento pesadíssimo, e hoje o que nós vemos por uma série de circunstâncias é realmente um êxodo de cérebros brasileiros. Alguns corajosos aí, empreendedores, ficam no Brasil. Isso tem um custo para a sociedade brasileira extremamente alto, porque pode parecer muito bonito, pode parecer muito pomposo, né? Nós dizemos que os nossos doutores trabalham em diferentes lugares do mundo, não que isso não seja bom, mas, né, foi feito um investimento muito pesado e nós não usufruímos, né, desses cérebros bem formados, né? Aí, gente, vamos aproveitar a experiência de vocês três e vamos tentar aí ver alguns caminhos para a gente contornar as situações. Então, eu vou propor aqui um desafio para vocês três, depois o Wagner comenta. Se nós convidássemos vocês, né, Marcelo, Diego, Pedro, para que nos apresentasse uma estratégia, uma solução para o sistema de formação de recursos humanos no Brasil, para a formação de mão de obra altamente especializada, para não dizer formar única e exclusivamente cientistas. O que vocês apontariam para nós hoje, né? Considerando eu representando a academia, o Wagner ali representando a Embrapa, o que vocês diriam para nós? Olha, aqui vocês estão acertando, aqui vocês não estão acertando, o que é que vocês precisam fazer para melhorar esse sistema
e, obviamente, esse tema que nós estamos tratando, né? A inovação com base em ciência. O que é que vocês apresentariam de proposta para a gente? E deixa eu só completar uma frase, Matheus. Não tenham pena. Não sejam condescendentes. É realmente algo que venha a... É algo que a gente precisa dar uma guinada. Quem começa? Diego? Pedro? Vou trazer algumas parábolas para explicar o meu MVP. Me lembrei aqui de uma entrevista do Bill Gates, onde ele chegou e ele falou para a jornalista falou, Bill Gates, o que te fez ser um empresário, um filantropo e um cientista de sucesso? Mais ou menos igual vocês estão fazendo. O Bill Gates arrancou um cheque sem falar nada, estendeu para a jornalista e ele falou, pode preencher, ele está em branco, ele é seu. A jornalista ficou em saia justa, comentou, não é isso, senhor Bill, por favor, responda a minha pergunta. Ele insistiu pela segunda vez. Por gentileza, preencha. Ela novamente recusou, ele insistiu pela última vez, ele falou, essa é a minha última proposta. Ela disse, não quero, por favor, responda a minha pergunta. Ele disse, nossa diferença está exatamente aí. Para ser uma pessoa de sucesso, eu não perderia essa oportunidade. Para ser um cientista, um empresário ou um filantropo de sucesso, eu não perco as oportunidades. Eu vejo muito isso nas minhas aulas, nas palestras. As pessoas têm vergonha de abrir a câmera para ficar cara a cara com você. E quando você fala, olha, quem fazer a pergunta vai ganhar um estágio valendo R$4.000 por mês. A pessoa não consegue sair disso. Então, essa é a minha primeira reflexão. Como colocar e mudar o mindset das pessoas para que elas aproveitem as oportunidades. E aí eu trago um outro momento onde eu pergunto para os alunos, alguém joga futebol profissionalmente? Ninguém. Nem no Indeleven, nem no Indeleven. Me falem o nome de 10 jogadores de futebol. Todo mundo fala, homens e mulheres. Me fala o nome agora de 10 cientistas da ciência do solo brasileiro. Ninguém consegue. Me fala o nome de 10 cientistas brasileiros de qualquer área. Ninguém consegue. Será que a gente não tem que acabar um pouco também com a nossa síndrome de vira-lata? Onde nós temos bons cientistas brasileiros, sim. Em vez de falar de nome de cientistas internacionais, quais são os cientistas brasileiros? Essa é a outra reflexão que eu acho que tem a ver até com uma pergunta que fizeram. Como melhorar a percepção da ciência? É melhorar a nossa própria percepção enquanto brasileiro gerador de ciência. Acho que a gente tem que levar isso para os alunos. E a terceira reflexão e parábola é que na década de 80 até hoje, né, a gente se aproveita para fazer contratações e análise de perfil baseado num critério criado por Einstein, que analisa somente duas níveis de inteligência, fazer conta e escrever bem. E a nível de inteligência, de relacionamento, de se comunicar, entender as suas limitações próprias, entender a limitação da sua equipe. Howard Gardner, que é um psicólogo, ele propôs a teoria das inteligências múltiplas, onde todo mundo tem que ter pelo menos diferentes dimensões da inteligência, como Ayrton Senna, uma inteligência espacial, como Ronaldinho, uma inteligência muscular, atlética, como os cantores. Eu acho que a gente tem que também trazer isso para os nossos alunos, mostrar para eles que eles têm que trabalhar as outras inteligências. Afinal, não adianta você ser um físico nuclear de ponta, mas não conseguir interagir com uma equipe de 3 pessoas. Eu só queria aproveitar aí a tua deixa, porque isso é muito importante, né? Com uma pergunta, né? Não precisa ser respondida, né? Uma pergunta só para indagação. Que tipo de cientistas nós somos? Nós somos um cientista que reconhecemos os nossos papéis com base naquilo que nós produzimos de ciência propriamente dito? Ou nós somos um cientista que eu costumo chamar o cientista de Facebook, né? Que é baseado em um número de citações, né? Então, assim, porque eu vivo num mundo que, assim, eu fico desesperado, cara. Eu quero discutir ciência, eu quero falar de teoria, eu quero falar de mudança, né? Falar de revoluções científicas e as pessoas dizem, mas o meu fator H é 22,5. A minha última publicação foi
periódico 6.4. Mas o que você está trabalhando em termos de conceito científico? Não, veja bem, quando eu publico, eu tenho no primeiro mês 75 citações do meu artigo. Tá, mas que bodega de teoria científica que você está trabalhando, né? Então, isso para mim é um desespero, né? Ninguém vai te conhecer por causa do número, né? As pessoas vão te conhecer por causa daquilo que você comunica, né? Eu acho que esse é um grande déficit que nós temos, né? O próprio Stephen Hawking, né? Eu nunca vi ninguém comentar a respeito do fator H ou índice de publicação dele, né? Todo mundo conhece ele por causa das teorias, né? Que ele comunicou, que ele transmitiu, que ele trouxe de novo, né? Eu nunca vi ninguém chegar e falar assim, então, olha, a gente gosta do Stephen Hawking porque o índice H dele era de X. Né? Então, nos comunicamos mal também, né? Deixa eu só complementar rapidinho, porque aí eu me lembrei de outra coisa que você próprio, Matheus, mencionou, a Torre de Marfim, né? E eu estava numa conversa de corredor do cafezinho e um colega estávamos exatamente falando como é que nós estávamos fazendo a interface com os produtores, né? E um colega, e alguns outros concordaram, mencionou que a gente é que deveria, como nós somos cientistas, ele não mencionava só a Embrapa, tá? Mencionava toda o segmento técnico-científico do país que voltado para a agricultura e pecuária. Como nós somos as pessoas que estão publicando, como você mencionou, os artigos de ponta, né? Então, nós é que tínhamos a obrigação de dizer, né, quais eram os problemas e, consequentemente, as soluções. E aí eu tomei um gole do café da firma, né? E respondi que ele descesse da Torre de Marfim, porque ele deveria sentar de frente, né, para um produtor, ou seja, sentar de frente numa roda de conversa com um produtor rural, ouvir o produtor rural, se virar para se adaptar à linguagem do produtor rural, ele que se vire, né? Ou seja, nós é que temos que nos virar para nos adaptarmos a ouvir, aprender a ouvir, e se aquele problema que o produtor rural estava colocando pudesse ser resolvido com um teste de sistema ABO sanguíneo, que foi a coisa mais simples que me veio na mente na ocasião, a gente resolveria com um teste da ABO. Se precisasse que nós desenvolvêssemos algo extremamente novo, né, e tivéssemos que juntar diversos segmentos, né, ou tivéssemos que começar uma linha de pesquisa nova, nós faríamos isso. Mas primeiro nós íamos ouvir, né, o que o nosso cliente maior estava falando. Então, casa bem com isso que vocês estão falando aí. Ouvir é muito importante, né? E nós que nos viremos para entender o que nos é dito. E aí, Pedro, Marcelo? Pedro, você me permite falar agora, antes? Então, o que o Wagner acabou de falar foi uma das coisas que eu mais aprendi. Foi um exercício de humildade. Eu acho que você tem que sentar e escutar, e a partir dali você puxa os seus insights, usa o seu conhecimento para tentar achar uma solução em conjunto, né? Então, dentro da pergunta do Matheus, do professor Matheus, o que eu vejo hoje no Brasil? Se você me perguntar para o Brasil o que ele quer ser nesses próximos 30 anos, provavelmente as pessoas vão te responder: eu quero ser bicampeão mundial da Copa. O que a gente quer como país, como sociedade? Formamos doutores, formamos mestres, mas para quê? Essa é a pergunta. Para eles virarem Uberes, para eles atuarem em subempregos, dispensar todo aquele know-how que foi adquirido ao longo do tempo para transformar isso em tecnologia para a sociedade. Eu não vejo luz no fim do túnel. Eu não vejo um projeto de país. E não adianta a gente busca muito, nossa sociedade busca muito encontrar salvadores da pátria. E se eu falo, eu vejo a política nacional, as coisas nacionais, do Sarney ao Bolsonaro. Então, eu não vejo que a coisa são cíclicas, mas você não vê um projeto de país. O que eu vejo que a gente pode ter um ponto de virada? Eu acho que sem ciência a gente não vai para canto nenhum. Infelizmente, é o primeiro ponto que se corta quando se entra em crise.
É culpa do cientista? O cientista, a gente não é formado a empreender, a gente não é formado para olhar essas coisas. A gente precisa fazer isso para tentar mostrar para a sociedade o seguinte: se você cortar na ciência, a gente vai sempre vender 100 sacos de soja para comprar um iPhone 13. Tá? Então a gente vai perder valor da coisa. O que eu sinto falta hoje? São exatamente direcionamentos. Então, se você tiver um lastro de ciência básica funcionando, mas você ter exatamente os pilares nacionais, o que a gente quer ser? Vamos ser líderes no mercado agro. O que a gente precisa fazer para reduzir, por exemplo, dependência de importação de insumos básicos, como defensivos, como adubos? Qual é a grande inovação nisso? Não sei. Não existe plano para isso. Falta esse tipo de coisa, esse tipo de direcionamento. Então, o cientista acaba nesse meio perdido, a gente acaba tendo que submeter projeto, fazer a prestação de contas, tentar publicar um artigo. Se você busca a indústria acha que a universidade ela é muito burocrática, a universidade, por uns colegas, acham que você está transferindo o conhecimento que você gerou na universidade para o capital. Então, transformar a matriz brasileira numa matriz de conhecimento, ela requer uma mudança de cultura da sociedade, para a gente eleger quais são os nossos grandes desafios e que direção a gente vai, porque senão a gente vai ficar sempre trabalhando com a lógica de apagar fogo. Próximo ano a gente vai ter uma crise de fertilizantes gigantesca. Vai afetar o preço do pãozinho, vai afetar uma série de coisas. O que está se fazendo isso? O que está se buscando para isso? Está tentando se apagar fogo hoje, né? Então, eu me sinto muito incomodado quando eu ouço as pessoas falarem que tem que se privatizar a Embrapa. Isso para mim é um grande crime. Tem que se privatizar a universidade. Isso é um grande crime, porque lá se gera conhecimento. O que a gente precisa? De planos nacionais exatamente para transformar esse conhecimento em tecnologia e essa tecnologia chegar na ponta. A gente precisa parar de vender soja e farelo para passar a vender tecnologia. Se você pegar o Brasil hoje, em termos de números de papers, você lá está em 15º, 11º e tal. Mas quando você olha em termos de inovação, a gente está perdendo para países que a economia cabe dentro de São Paulo. É porque o cientista é ruim? Não, é porque a gente muitas vezes busca o imediatismo de resolver as coisas de 4 em 4 anos, achar novos salvadores da prata de 4 em 4 anos. Enquanto a gente tiver esse tipo de mentalidade, esse país vai continuar sendo agrícola. O que eu aprendi na 5ª série de Pacto Colonial vai continuar existindo. E oportunidades de tecnologias, por exemplo, quando o Pedro é capaz de serem compradas e levadas para fora e ser reexportado para o Brasil a preço de dólar. Enquanto a gente poderia desenvolver as coisas aqui e exportar não só commodities de baixo valor agregado, mas exportar tecnologia. Hoje a gente exporta cérebro, que tem altíssimo valor agregado, que a gente gasta muito para formar esse indivíduo, e ele vai para fora. É isso, eu acho que falta esse norte, e é um problema que a sociedade tem que, desculpa a expressão, tem que matar no peito e assumir. O erro é nosso, temos que pressionar quem nos representa para ter esse tipo de coisa. Senão a gente vai ficar tendo lampejos de startups que vão ser sucesso, de casos que vão chegar na ponta. Assim, eu gostaria muito que a Criotech inspirasse outras pessoas a criarem outras empresas similares ou maiores do que a nossa, né? Que a gente está virando. Porque parece que no Brasil você usar o seu conhecimento, aí é a parábola que o Siqueira acabou de falar, usar o seu conhecimento para ser remunerado, muito bem remunerado, parece que é crime. Então, a gente enfrenta isso na universidade. Eu acho que continua sendo, viu? Você tem um voto de pobreza, o qual eu não assinei. Né? Eu tinha um anel que eu usava, eu brincava com minha esposa, eu e ela usávamos. Esse aqui é meu voto de pobreza, o anel de coco, né? Que a gente brincava que era o nosso anel de noivado, tal. Que era o anel de coco, isso aqui é nosso voto de pobreza, somos professores, tal. Eu quebrei esse negócio e falei, cara, esquece isso. Poxa, dei 30 anos, trabalhei pra caramba, tem possibilidade de resolver uma série de problemas. Qual é o crime disso? A gente tem que aplaudir, por exemplo, um cara que tem talento nas pernas e ele pode ter sucesso nesse sentido. Quando eu falo no sucesso financeiro, né? É difícil, né? Mas eu acho que falta exatamente isso.
Faltam políticas direcionadas para saber o que a gente quer. Daqui a pouco a África está tomando nosso espaço, tá? Daqui a uns 30 anos, 20 anos, se a gente não tiver políticas para isso, a gente está perdido, estamos no sal, né? Mas, vamos lá, né? E aí, Pedro? O que a gente faz, Pedro? Eu sou obrigado a realmente assumir publicamente a minha ignorância no tema, assim, por falta de experiência na academia como vocês têm no Brasil, assim, para mim é muito difícil desse nível de debate contribuir com algo concreto. Eu me interesso um pouco, eu vou tentar trazer um pouco a experiência que eu vi na Alemanha, assim, fiquei bastante tempo lá, para mim, assim, quase 3 anos. E eu acho que eles têm uma camada de ensino técnico, né, que forma empreendedores muito, 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 muito grande, né? E eu acabei de contratar uma menina que a tese de doutorado dela foi qual o impacto das consolidações dos grandes grupos de ensino privado no Brasil na qualidade da educação desses alunos, né? E o impacto é negativo, assim, numa comparação entre antes e depois, assim, né? Grandes grupos de faculdades privadas hoje é um produto que não entrega a qualidade que promete para esse aluno e que visa, muitas vezes, um público, uma parcela da população que está fazendo um sacrifício enorme buscando viver um sonho, assim, de buscar um pouco mais de ascender socialmente num país tão diferente, assim, né, onde quem não tem ensino superior, quem tem ensino superior hoje já passa uma dificuldade muitas vezes, né, os exemplos aí que a gente estava falando hoje de motorista de aplicativo e etc, né, sem ser pejorativo, e aquilo ali é um mercado, e muitas vezes as pessoas, sei lá, ela não quer necessariamente fazer uma faculdade, ela não quer fazer ciência, ela quer ter um emprego digno, que gere renda, que sustente a família e etc, né, e eu vejo isso muito ativamente lá, assim, a pirâmide, lá é muito mais claro a pirâmide de pós-docs, docs, mestrados, bacharéis e pessoas com ensino técnico muito qualificado, que tem um papel muito importante na sociedade, que são centenas de milhares de empreendedores que têm sua rotina ali de segunda a sexta, prestam seu serviço. Eu me lembro, tem uma profissão específica lá, eu não me lembro o nome em alemão, mas que traduzido literalmente se chama mestre das chaminés. A pessoa que é responsável por visitar os apartamentos uma vez por ano e medir se o aquecedor está funcionando propriamente como tem que aquecer, ou se está liberando muito gás dentro do apartamento, etc. E esse é o emprego do cara, e o cara foi treinado para fazer aquilo, ele faz aquilo com um propósito muito grande de salvar vidas de pessoas, né? Ele não está ali só mensurando, sei lá, monóxido de carbono, assim, ele está num propósito muito maior que aquilo. E aí eu vejo como sociedade o quão importante é isso, assim, dar uma ferramenta para as pessoas conseguirem construir uma carreira, sustentarem os filhos e eventualmente numa escala, assim, né, como o Diego colocou lá no início, assim, poxa, foi a primeira pessoa da família dele que conseguiu, né, ter um ensino superior e depois seguir uma carreira brilhante, etc. Eu acho que isso se constrói ao longo do tempo, assim, que a gente está pulando etapas, de certa forma, sabe? Uma sociedade que está vendo hoje no ensino superior um caminho para conseguir ascender socialmente, para buscar mais igualdade, sei lá, e muitas vezes é na motivação do iPhone, e outras vezes é na motivação de sustentar, botar comida no prato de alguém, é difícil falar das motivações das pessoas, mas que talvez tenha um caminho mais fácil, sabe, de construir não deixa de ser uma hierarquia, assim, né, mas que seja mais viável. Vi isso muito lá, vi isso em outros países lá, outros colegas que foram para outros países, sabe? E é uma coisa que a gente vê muito pouco aqui, né? É muito difícil, muitas vezes, o trabalho profissional no Brasil, ele é muito pouco profissional, né? Eu vi isso de perto, Pedro, na Inglaterra, né? E eu achei muito interessante, porque, assim, a maior parte das pessoas na Inglaterra e também na Itália, elas vão para o ensino técnico, né? E, curiosamente, o ensino técnico, ela te capacita a gerar empregos, né? Diferente do que é a formação acadêmica universitária, né? Então, a grande massa das pessoas vão para os ensinos técnicos, né? Vão para as faculdades técnicas, vão para as escolas técnicas, acabam virando empreendedores, empresários, geram pequenos negócios que geram um movimento muito grande, porque empregam 2, 3, 4, 5 pessoas.
E isso gera um círculo virtuoso muito, muito interessante. E, curiosamente, na Inglaterra, existe um programa de níveis que um cara formado numa escola técnica, ele vai adquirindo, então ele pode ir fazendo cursos de especialização, e eles têm um paralelo ao nível acadêmico que esse cara estaria. E eu achei aquilo fantástico. Então, quando o cara atinge um nível mais alto de capacitação no nível técnico, ele é equiparado a um determinado nível de formação acadêmica formal que o cara teria como se fosse um doutor ou uma pessoa que foi fazer um pós-doutorado. E isso é muito interessante. Eu concordo contigo, eu acho que a gente errou feio em querer vender a foto do peixe, né? Eu acho que hoje o ensino universitário brasileiro é a foto do peixe, não é nem o peixe, você não está nem dando peixe para o cara, você dá a foto do peixe, né? Ele acredita que tem o peixe na mão, né? E quando de fato não é assim, obviamente isso tange para uma série de outras questões. Acho que a gente teria que fazer outro evento só sobre esse assunto. Essa temática é interessantíssima. Eu queria ter algumas perguntas aqui, né, para a gente ir podendo caminhar aí para os finalmente. Tem uma aqui do Diego Xavier. Eu vou responder ela e depois eu passo outras aqui para vocês. O Diego pergunta como que o setor, né, ele poderia agir frente à grande influência do câmbio, tanto nos custos de produção e desenvolvimento, quanto para o preço no mercado interno. Bom, Diego, o que eu posso dizer para você é de um caso em particular, que é a questão dos bioinsumos, né, a produção de produtos biológicos, né? Talvez eu pudesse falar aí, atravessar um pouquinho aqui o Marcelo e o Diego com relação às nanopartículas, né? Também dentro desse sentido, porque é o seguinte, essas novas tecnologias, essas novas soluções, elas são integralmente nacionais, elas são totalmente desatreladas ao dólar, tá? Então, estrategicamente, até frente a essa crise de fertilizantes e de insumos que nós vamos enfrentar nos próximos 12 meses, o uso dessas tecnologias nacionais é premente, tá? E elas, obviamente, têm um impacto muito grande na sociedade. Primeiro, como eu falei, ela está desatrelada ao dólar, ela não sofre o impacto de câmbio, né? Nós não temos problemas de insumos, então a gente não fica também atrelado a crises internacionais, porque tudo depende de matéria-prima nacional, a grande parte dessas soluções. Então, só para citar aí, para você que pediu como que isso pode ser afetado. Bioinsumos, nanopartículas, né, seriam, por exemplo, soluções, né, que a nossa área, né, científica, a área de desenvolvimento e inovação tecnológica pode oferecer para a sociedade, né? Tem uma outra pergunta aqui muito interessante para vocês. Aí talvez o Pedro possa comentar, Pedro. Impactos positivos do Agritech 4.0 num cenário pós-pandemia, né? Há impactos positivos? Eu acho que o principal fator que a gente, como a Agro, sentiu na pandemia, né, vou usar a gente como exemplo, foi, primeiro, uma mudança de paradigma do produtor e de todo mundo que está ali em volta do negócio dele, ter normalizado o acesso remoto como compra de tecnologia, como atendimento, como suporte, etc. A gente sempre vendeu remoto, de certa forma, a Agro ficava em Porto Alegre e a gente aprendeu muitas vezes a conduzir o produtor por um processo de marketing digital, fazer uma videoconferência como essa com ele para apresentar a solução, por entender que o custo de fazer essa venda a campo, né, pelo Brasil inteiro seria insustentável para o nosso modelo. Então ele sempre fez parte um pouco da nossa estratégia, a gente viu isso ser incentivado. Do lado do produtor, a partir do momento que eu acho que ele se abre a conversar com esse tipo de personagem do outro lado, assim como ele conversava com a Agro, ele pode conversar com muito mais soluções, né, num custo de tempo dele muito menor.
Eu ainda acho que a tecnologia como um todo, incluindo a gente, ainda precisa provar mais valor para o produtor rural. A gente ainda não entrega um ROI claro na cabeça dele. Muitas vezes esse cara hoje tem uma plantadeira de 15 linhas, ele vai trocar para uma de 18, 20 linhas, e ele faz uma regra de 13, ele tem uma métrica de eficiência muito clara no investimento desse novo implemento. Né? Ele contratar um sistema de gestão, a gente não promete, né, 10, 15, 20% de produtividade ou de economia para ele, né? E muito parte do AgTech como um todo, acho que ainda carece um pouco disso. Pandemia trouxe um boom como um todo mundo ficou mais em casa, todo mundo usou mais o computador, o Instagram, o Facebook, acabou sendo mais fácil de falar com esse tipo de público, eles se disponibilizaram mais a ver webinars, a ver vídeos no YouTube, a ler artigos em blog. Eu acho que, em geral, ficou muito mais fácil comunicar com ele, né? Mas comunicar é a primeira parte, assim, acho que a provar valor, entregar uma solução, conseguir implementar ela bem, conseguir treinar as pessoas da fazenda, né? No público que a gente atende, a gente entende que é um público bem B2C, assim, bem familiar, muitas vezes. Então, por entender um contexto como tu estava acabando de falar, Matheus, né? Um cenário de preço de commodity caindo, preço de insumo subindo, uma taxa cambial desfavorável, margem cada vez mais apertada do negócio. Esse cara que é um ultra empreendedor, né, de bobo, ele não tem nada, ele pensa, não, beleza, se eu não apertar o cinto e fizer as contas, em algum momento eu vou errar. E aí ele vai para a internet e compra e vai comprar uma solução, porque ele precisa comprar, mas é um cara que até então nunca teve processos muito claros, né, o costume de fazer gestão, talvez não saiba fazer gestão simplesmente, né, e ele está confundindo ali comprar a ferramenta como realmente implementar o processo. Então, aí de novo, a AgTech 4.0 veio a gente tem mais de 1.500 AgTechs catalogadas ali no AgTech Garage em Piracicaba, mas eu tenho certeza que a gente não tem o mesmo volume de iniciativas educacionais, tecnológicas para fazer com que o pessoal use essas 1.500 soluções, sabe? Hoje a gente gasta um recurso relevante, assim, em fazer menos funcionalidades para o produto para conseguir ter um material rico educacional para ensinar cada uma delas, né? A gente poderia ter um desenvolvimento de produto mais rápido, mas é um mercado que não está pronto para adotar qualquer tipo de inovação ainda, então as coisas têm que andar lado a lado. Eu tenho um gráfico que eu mostro esses estágios de adoção de tecnologia e como é que a gente está dentro dele. Bom, última pergunta aqui para a gente ir fechando por conta do horário. Caruana Moreira, aí eu vou encaminhar essa pergunta aqui para o Diego e para o Marcelo. Por favor, sejam breves por conta do nosso horário. Foi citado que em crises as verbas para a ciência são sempre as primeiras a serem cortadas. Como mudar essa cultura? O Matheus muito bem colocou. Tem vários ditados. Quem não chora não mama. Quem não é visto não é lembrado. Por que será que a gente sabe mais nome de jogadores de futebol e cantores do que nome de cientistas? Aqui eu também assumo a minha parcela. Nós precisamos de falar sobre ciência de uma forma muito mais simples do que nós estamos falando. A partir do momento que as pessoas entenderem que a ciência é sobre tudo e para todos, nós teremos alguns milhões de defensores contra os cortes da ciência, tá? Então, essa comunicação para pessoas, eu acho que é uma das formas de ser uma medida a longo prazo, né? A longo prazo, eu digo, depois que as pessoas entenderem o que é em ciência, por que ela é importante, grande parte das nossas preocupações está ok, porque a sociedade é nosso patrão. Se o nosso patrão não entende o que nós estamos fazendo, fica difícil justificar alguns cortes, né? O patrão não está entendendo, ele quem paga o imposto. Legal. Marcelo? Para fechar, um minutinho. Exatamente. Comunicação acho que é fundamental. A gente mostrar mais o que a gente faz. E, acima de tudo, olhar realmente por que a sociedade precisa e buscar usar esse conhecimento para resolver os grandes gargalos na nossa sociedade.
A partir do momento que você começa a mostrar isso para o nosso patrão, que você tem um ROI interessante para ele, acaba essa história. Então, eu lembro quando eu estava na Inglaterra, quando o pessoal tentou fazer corte na ciência, a população foi para a rua e os caras não conseguiram fazer os cortes que eles queriam. Isso é porque eles entendiam exatamente que o cientista estava resolvendo, muitas vezes estava lá, se debruçado, resolvendo um problema que ia facilitar a vida dele lá na frente. Eu acho que a gente precisa evoluir como sociedade nesse sentido. Eu acho que, como cientista, a gente precisa calçar as sandálias da humildade e realmente mostrar para o público o que a gente faz, qual é o valor nosso, o que a gente pode entregar em valor financeiro, em PIB, tá? Em PIB. O que me adianta ser o 15º lugar em publicação científica? Admiro muito meus colegas que publicam Nature, Science, essas coisas. Eu não tenho condição disso. Eu não tenho mais saco para tentar esse tipo de coisa. Mas o que adianta você ter isso, se isso não vira PIB, se isso não gera emprego, renda, dignidade à nossa população? Aí me vem um empresário estrangeiro, pega aquilo ali, transforma em produto e nos vende a dólar. É basicamente isso. Eu acho que a comunicação, entregar realmente o que a gente tem, mostrar o que a gente faz, comunicação, mostrar resultado em termos de PIB, eu acho que isso vai começar a afetar essa mudança de cultura. Né? Muito obrigado, Marcelo, aí pelos comentários. Wagner, por favor, faça o fechamento aí para nós com seus comentários a respeito dessa parte aqui do nosso debate. Infelizmente, estamos aqui com um horário adiantado, é tudo cronometrado aqui, cara. Por favor, seus comentários finais a respeito desse debate. Sabe quando é que a gente percebe que a gente teve uma boa conversa? É quando ela acaba porque tem que acabar ou porque as pessoas saíram e a gente fica com 1000 anotações e 1000 pontos para um segundo momento, para uma segunda conversa. Então, assim, eu gostei muito desse momento que nós compartilhamos as ideias. A maioria delas era em concordância, né? Ou seja, a gente está olhando para o mesmo lado, o que isso nos une, né? Mas eu também percebi umas pequenas diferenças, que é exatamente aquilo que vai dar o brilho quando nos juntarmos, né? Eu espero que nos juntemos na segunda ocasião, e com outros convidados também, onde a gente vai partir mais para o concreto. Eu gostei da fala de todos vocês, e isso aqui foi provocativo para que a gente fique reverberando na nossa mente nesses dias, mas eu gosto de partir para o concreto. Eu gosto de, por exemplo, pegar o tema do Dia do Solo, que o Diego mencionou, né? Aí o Marcelo falou da capilaridade com que a solução vai até o pequeno para resolver problemas dentro do pequeno, e aí tem a partícula do Diego também, só que tem o software daí do Pedro, tem o sistema do Pedro, e aí a gente faz um pacote, é claro que eu estou só fazendo tempestade de ideias aqui, mas a gente faz um pacote em cima de coisas concretas, né? Então, assim, eu queria agradecer muito a presença de vocês três, foram muito importantes, eu acho que vocês foram escolhidos de fato a dedo, porque houve uma complementariedade das colocações dos raciocínios, né? E eu já quero, Matheus, um segundo episódio, um segundo momento, né? Um segundo evento, de repente com outros elementos, outros participantes, para a gente partir para o concreto. Lá na Embrapa, eu gosto de ir para os finalmente, né? Mesmo sabendo que para chegar nos finalmente tem um longo caminho de pesquisa, desenvolvimento e, obviamente, de inovação também. Muito obrigado. Olha, eu fui informado aqui pela equipe de bastidores que isso já tem data marcada e me parece que é no final de março de 2022, o primeiro evento, dando continuidade a essa série, né, do Start Trends Embrapa, né, e espero que ainda me convidem para ser moderador, porque é um grande aprendizado, eu levo isso para minha sala de aula, eu levo isso para os meus alunos, é sempre gratificante. Diego, Marcelo, Pedro, muitíssimo obrigado pela disponibilidade de tempo de vocês, estar com a gente até esse horário, sei das agendas apertadíssimas que vocês têm, mas como facilitador, agradeço imensamente vocês poderem transmitir um pouquinho do
conhecimento de vocês para a sociedade que nos assiste. Wagner, muitíssimo obrigado, carinho imenso por vocês aí de Brasília, da Embrapa, do Senergen, lugar que eu tenho especial carinho, muitos amigos meus trabalham aí, e espero que vocês tenham aproveitado bastante. Esse material está registrado, está disponível para a sociedade, para a hora que vocês quiserem assistir de forma gratuita. Muitíssimo obrigado, uma boa noite a todos, e volto a palavra aí para a nossa anfitriã na noite, a Letícia. Olá, pessoal. Bom, então chegamos ao final da série de 2021 do Star Trends, agora em parceria com a Embrapa. Muito obrigada por estarem conosco nesse evento. Foi uma noite intensa de grandes debates sobre agricultura e empreendedorismo com base em ciência. Então, para fazermos alguns agradecimentos, a gente agradece novamente o apoio da principal plataforma e comunidade de troca de conteúdo educacional especializado no agro, a Strix One, aos parceiros de mídia oficiais, a Plant Project, a G-Venture, o portal de notícias Universo Agro e o PSEG. E, novamente, convido vocês para participarem dos nossos próximos encontros no ano de 2022. Os detalhes estarão em breve na nossa plataforma e também nas nossas redes sociais. Espero vocês e até mais! Através da nossa plataforma, impulsionamos o desenvolvimento de profissionais, compartilhamos experiências e fomentamos o ecossistema de inovação, aproximando pessoas e empresa. Seja muito bem-vindo à Strix One. Aqui você vai encontrar diversos programas e minisséries em vídeo e podcasts, webinários e transmissões, cursos e treinamentos sobre temas técnicos, artigos, publicações e palestras dos eventos mais importantes da cadeia sucroenergética e agro do país. Junte-se à Strix One e tenha acesso 100% online a conteúdos novos semanalmente em diferentes formatos. Estude no tempo livre e dê um upgrade na sua carreira. Crie conexões com profissionais da sua área, forme parcerias de negócio e divulgue o seu produto para o público certo. Aqui, nós semeamos o conhecimento. Você sabia que quase 60% da população mundial já está online? Isso porque a internet nos permite economia de tempo, redução de custos, bem-estar, motivação, entre muitos outros benefícios. Uma pesquisa mostrou que só durante a quarentena a busca por treinamentos online cresceu 130% no Google. E aí, vai ficar de fora da comunidade mais inovadora do Brasil? Faça parte da Strix One. Vamos juntos? Strix One, infinitas ideias, uma comunidade. Estamos em constante transformação. A forma como nos relacionamos, nos comunicamos e interagimos uns com os outros mudam e evoluem constantemente. A ciência, as novas descobertas e a tecnologia nos impulsionam a seguir mudando e evoluindo. O que vestimos, o que comemos, o que consumimos, tudo é reflexo dessas transformações. Nossos recursos naturais não são inesgotáveis. Nossos hábitos demandam novas formas de produzir, de governar, de enxergar o planeta e as pessoas. O futuro exige empatia, respeito e consciência. O mundo não se transforma sozinho. Todos nós, em diferentes graus, somos agentes dessa transformação, seja através das nossas escolhas ou através das nossas ações. A pergunta é: de que lado queremos estar? Para que o mundo produza, cresça e evolua com respeito às pessoas e ao meio ambiente, essa transformação precisa vir de onde tudo isso começa, do campo. O futuro que queremos está no agronegócio que produz com consciência, que preserva, que inova tecnologicamente e gera renda. Um agronegócio sustentável, que
reduz impactos, que supre as demandas globais e dialoga com todas as etapas da cadeia produtiva e de comercialização. Para isso, precisamos proporcionar espaços para discussões, para estudo, para troca de informações e conhecimentos. Precisamos estar dispostos a criar soluções coletivas, unir pessoas e empresas dispostas a serem agentes transformadores. O momento é agora. Conheça a Datagro e seja um protagonista dessa transformação. Datagro, há 40 anos transformando o agronegócio no Brasil e no mundo.